Depois de alguns meses que o filme estreou no Japão, eu finalmente consegui assistir o filme de Gotobon no Hanayomi, o filme que finaliza a história das 5 irmãs Nakano e do Futaro. E bom, se você é uma daquelas pessoas que quer saber como foi o filme, mas não quer saber o que aconteceu, não quer receber spoiler nenhum, esse vídeo é principalmente para você que não quer saber spoiler nenhum, quer mais uma análise de como foi o filme em geral e como foi a preparação do filme, do começo ao fim. E aí galera, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu estou aqui com uma análise do filme de Gotobon no Hanayomi, como eu disse antes, o filme que finaliza a história das quíntuplas. Eu vou falar como foi a preparação do filme até o momento em que atingimos o clímax do filme, ponto alto dele, e também como foi ele, e também como ocorreram as coisas depois dele. É bem como eu disse antes, esse é um vídeo sem spoilers. Se você quer um vídeo com spoilers, se inscreva aqui no canal se ainda não é inscrito ainda, para não perder o vídeo, que eu vou lançar depois aí falando o que aconteceu no filme. Nesse próximo vídeo eu vou dar detalhes sobre o que aconteceu, como foi a escolha, quem foi a escolha, e o que aconteceu com as irmãs. Eu vou trazer os spoilers do que aconteceu no filme nesse próximo vídeo, mas esse aqui é sem spoilers. E também não se esqueça de dar like no vídeo e compartilhar o vídeo para chegar mais pessoas que querem saber como foi esse filme. Primeiramente, eu quero falar como foi a preparação do filme, que eu achei impressionante, porque ele pega as 5 irmãs, as 5 escolhas que o protagonista tem, e colocam de um jeito que pareçam todas opções plausíveis, sem alterar o final, sem baratear o final, porque do começo até um certo ponto ele trabalha todas as irmãs de forma que pareça que não tenha uma favorita ali, que não tenha uma que esteja se destacando, ele coloca todas de forma igual, para deixar para fazer esse, como pode dizer, esse jogo aí, esse jogo das quíntuplas aí, para que a gente não saiba quem é a favorita, quem tem mais destaque aí, quem pode ser, para que a gente não descubra quem é a escolhida do protagonista. Então, assim, deixando esse de forma que todos ali têm o mesmo tempo de tela, têm o mesmo desenvolvimento ali ao mesmo tempo, é um jeito que faça com que a gente veja todas as 5 irmãs de forma igual ali, ou seja, escolhas que o protagonista pode ter. Mas como em todo anime de comédia romântica, os sentimentos que você tem sobre o final vão depender muito do quão apegado você é ao vencedor do filme. Ou seja, se você não é tão apegado ao vencedor do filme, você não vai ter o mesmo sentimento se fosse outro personagem, se fosse outra irmã escolhida. E nesse anime, em que temos 5 irmãs, 5 escolhas para o protagonista, com certeza, o final da série deixaria feridas no coração de algumas pessoas que não tiveram a sua favorita escolhida pelo protagonista. Eu já quero dar adereço a esta série por tomar uma decisão e mantê-la, porque isso deu uma sensação de urgência e uma carga dramática aí no filme que não aconteceria se tivéssemos 5 rotas em que todas as irmãs ganhassem. Então assim, perderia, se todas as irmãs tivessem uma rota ali nesse filme, perderia a carga dramática, perderia o peso e não teria aquele negócio de urgência, porque a gente ficaria, depois dessa irmã vai a rota da outra, a gente vai descobrir agora como a outra se casou com o protagonista, ou seja, como ficou com o protagonista. Então não teria aquela sensação de urgência de saber quem é a irmã e o que aconteceria depois da escolha também, né? Não teríamos esse negócio o pós-escolha, não teria uma tensão, o filme perderia muitos pontos se ele colocasse várias rotas ali. Se fosse envolver parte aí, não tem problema. Agora no filme tem que ter só uma escolha só no filme foi a decisão sábia. E o filme, ele brinca com esse negócio de rota, porque durante o filme temos um festival escolar que foi mostrado no trailer, não é novidade pra ninguém. Nesse festival escolar, a gente vê a perspectiva de cada irmã durante o festival, o que aconteceu no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia, para cada irmã, que passaram por situações diferentes durante o filme, e como foi a impressão de cada uma sobre alguns eventos ali. A gente vê o que aconteceu no primeiro dia, no segundo dia e no terceiro dia para cada irmã, ou seja, a gente começa com uma irmã, vê o que aconteceu nos 3 dias e depois volta para o primeiro dia do festival, na próxima irmã. Ou seja, a gente vê e revê aquela situação várias vezes, as situações que apareceram no filme durante várias vezes, por diferentes perspectivas, como eu falei. A gente vê, por exemplo, um evento ali que aconteceu no filme, a gente vê o que aconteceu com tal irmã nesse evento, e depois, aí quando a gente parte ali para a próxima irmã, a gente vê o que aconteceu também com ela. Esse filme volta aí toda hora, volta no tempo, volta do terceiro dia de uma irmã para o primeiro dia da outra irmã, pra gente ver o que aconteceu nesses 3 dias para cada irmã. Então assim, é uma coisa que o filme brinca bastante, o filme brinca bastante com esse negócio das rotas, só que ele deixa claro que é só uma rota que tem ali, não é que cada uma tá construindo uma rota, até porque as perspectivas de todas as irmãs se complementam ali, segue uma história, não tem uma situação diferente, a história não muda em cada perspectiva, é a mesma história, só que cada uma vê de um jeito. Então assim, não aperta o botão de reset várias vezes, não fica resetando a história várias vezes pra dar uma rota para uma irmã ali, até porque se esse filme tivesse um final para cada irmã, seria muito tedioso, na verdade, porque a gente veria 5 finais diferentes ali pra cada irmã, a gente veria um final diferente pra cada irmã,
E a gente ficaria, ah, beleza, foi esse, vai a próxima, foi esse, vai a próxima. Não teria aquele negócio de tensão, não teria uma carga dramática, não teria nada disso. Colocar a rota de só uma irmã foi a escolha sábia porque o filme perderia muito, colocando 5 rotas diferentes ali no filme. O festival escolar é a parte mais interessante, porque a gente tem a visão de todas as irmãs sobre o festival e todas as visões, como eu disse antes, elas se complementam, porque temos algumas situações que acontecem na primeira visão sobre uma certa irmã que ficou hospitalizada, tipo, ela passou mal, que a gente só descobre qual é a irmã em uma outra perspectiva de outra irmã. Então, assim, as histórias se complementam, como eu disse antes. O festival escolar, o que aconteceu no festival escolar, se complementa com as perspectivas, com as diferentes visões das irmãs. Então, assim, cada perspectiva explicava uma certa situação de uma outra perspectiva, de uma outra visão de uma outra irmã. Aconteceram algumas coisas ali que a gente não sabia como aconteceu e o que aconteceu, e era respondida em outra perspectiva. E bom, como eu disse antes, a história ficava voltando os dias, né? Ficava o dia 1, dia 2, dia 3 de uma certa irmã e voltava para o primeiro dia do festival escolar de outra irmã. E se essas visões elas tivessem sido colocadas em ordem cronológica, o filme ele teria perdido muito impacto, porque a gente veria o protagonista entrar nas histórias das irmãs toda hora, entrando e saindo toda hora nas histórias das irmãs. E quando chega a hora da decisão do protagonista, da escolha do protagonista, é o momento em que o filme ele atinge seu ponto alto em questão cinematográfica e também na questão do clímax, porque assim, ele fica toda hora cortando as irmãs, toda hora aparece uma irmã e corta pra outra, assim, as 5 irmãs, fica fazendo cortes nas 5 irmãs toda hora, repetitivamente, fica cortando as 5 irmãs, até o momento em que temos o último corte, que é mostrada a escolha do protagonista, a irmã, que foi escolhida por ele. E bom, eu gostei pra caramba desse negócio de ficar cortando entre as irmãs, porque você fica brincando ali, quem será, quem será? Fica ali fazendo um joguinho ali com a gente, pra gente descobrir quem, pra gente ficar ansioso, pra saber quem vai parar, em quem vai parar essa câmera aí, pra ver quem vai ser a escolhida, né? Então assim, eu gostei pra caramba dessa escolha, dessa maneira que eles colocaram aí, fizeram os cortes aí com as irmãs. E não é difícil pensar que esse é o ponto alto da narrativa também, porque a principal questão da história foi respondida nesse momento. Quem seria a escolha? Quem seria a pessoa que o protagonista escolheria? Então, assim, não só em questão de clímax, mas também não só questão cinematográfica, a questão da narrativa também foi ponto alto nessa parte. Então, assim, tudo aí foi respondido, tudo aí ficou perfeito nessa parte aí, é como eles colocaram a escolha, como eles decidiram fazer, como ela apareceria ali no filme, né? Então, assim, eu gostei pra caramba. E o restante do filme, ele está muito preocupado em lidar com a pós-escolha do protagonista, o que acontece depois da escolha dele, o como afeta as 5 irmãs, e também com um certo epílogo sobre uma certa irmã que é colocada depois da escolha, uma parte que foi alterada, que na verdade era para ter começado o filme, se formos seguir pelo mangá, era para ter começado, mas na verdade foi colocado depois da escolha. E eu quero destacar uma coisa sobre isso aí, não é um ponto negativo em si, é que essa parte sobre a pós-escolha e o epílogo também tomou muita parte, mais tempo do que era de se esperar na verdade no filme. A gente esperava que tomasse menos tempo para contar essa parte aí no filme, mas tomou mais tempo do que era esperado na verdade. Bom, o filme parecia muito cheio, na verdade, parecia que ele estava muito grande, parecia que eles queriam colocar uma temporada inteira dentro de um filme ali. E olha que eles cortaram algumas partes do mangá. Eles cortaram algumas partes, mas mesmo assim, o filme ficou com uma sensação de que ele estava inchado, estava cheio ali. E sobre o comprimento do filme, embora o foco seja o clímax, onde vai mostrar quem é o vencedor, quem é o escolhido pelo protagonista, ele também quer mostrar que as 5 irmãs, todas as irmãs ali são o principal e que elas são o foco. Ele não quer tirar a atenção de nenhuma irmã ali, ele quer trabalhar todo mundo ali e lembrar que cada uma das quíntuplas são personagens principais da história. Mesmo depois da escolha, mesmo depois de um tempo que passa no filme, ele foca muito na relação das irmãs, na relação das 5 irmãs e como elas ficaram depois da escolha. Então, assim, é um foco que eles dão pra todas as irmãs ali, eles querem mostrar claramente que todas são personagens principais aí, então é por isso que o comprimento aí é grande, né? O comprimento do filme é bem grandinho. Se não quisesse mostrar tanto essa parte, eles poderiam ter cortado ali uns 20 minutos ali no máximo ali, pra não perder tanta coisa, né? Mas, até porque foi cortada bastante coisa já. Uma reclamação comum sobre esse final é que o romance, ele acaba sendo insuficiente. Mas eu achei que cada irmã teve uma certa quantidade de foco, uma boa quantidade de foco ali, que não atrapalhou em nada. Eu acho que teve uma boa quantidade de foco para cada irmã e que não interferiu nessa decisão final, nessa escolha final, não manteve insuficiente. Eu acho que manteve suficiente para a escolha que tivemos, né? Para todas as escolhas ali foi o suficiente, até porque todas as irmãs têm um certo foco ali, é trabalhada de um jeito diferente ali na história. Então essa parte entra mais na questão da preferência mesmo, a preferência da irmã. Se você preferia a outra irmã que não foi a escolhida,
Então o seu julgamento vai ser diferente, assim, não é uma questão de coerência, é uma questão de preferência já, né? Por isso que talvez você tenha achado que tenha ficado faltando alguma coisa no romance, mas na minha opinião foi mais uma questão de preferência, na preferência das pessoas, porque de insuficiência eu acho que não teve, foi trabalhado todos ali no filme, eles trabalham as 5 irmãs de forma igual praticamente, só colocam elas em cada uma situação diferente ali. Se formos apontar um problema para esse filme, é que ele foca em 5 irmãs, 5 personagens, ou seja, a gente perde muito tempo, a gente demora muito falando sobre essas 5 personagens. Tem uma parte em que o Futaro, ele fica dando suas considerações finais sobre cada irmã, fica apreciando, fica falando o que ele aprecia em cada irmã, e é uma coisa que a gente já ouviu na primeira temporada, na segunda temporada, tem até umas coisinhas a mais que ele fala depois sobre como elas evoluíram também, o que ele acha delas agora, como aconteceu, como foi a mudança que elas tiveram até esse momento, né? Ele fala o que ele apreciava nelas e também o que ele aprecia nelas agora. E também como elas evoluíram. Então, assim, ele demora muito, porque ele fala muito sobre cada uma das irmãs. Ele foca nas irmãs individualmente, quando o Futaro tá falando sobre cada uma. Então, assim, é muito tempo tomado pelas 5 irmãs. Se você vai colocar 5 irmãs ali na obra e quer brincar sobre quem vai ser a vencedora, lógico que você tem que deixar bem escondidos aí, né? E eles querendo deixar bem escondido, eles tinham que fazer isso, né? Mas é o único problema. O único problema é que as 5 irmãs tomam muito tempo ali. E incomoda um pouco que ao invés dele mostrar novas coisas sobre cada irmã, ele decide pegar o que a gente já sabia sobre elas e amarrar a história. Então, assim, é uma coisa que eles poderiam ter mudado. Essa é uma parte pequena, mas poderiam ter mudado. Ter colocado novos insights, novas coisas sobre as irmãs ali, né? Então, que seria mais interessante do que ficar repetindo a mesma coisa que a gente já sabia. Esse é um dos únicos pontos que eu quero falar que não foi tão bom assim no filme. Eu achei que foi um final razoável para um dos principais animes de comédia romântica da última década. O que começou com aquela surpresa de, as 5 são irmãs, foi a maior força, na verdade, as cinco garotas ali sendo irmãs foi a maior força da série, porque a gente vê a relação familiar das 5 garotas, como funciona a dinâmica familiar delas ali, a dinâmica das personagens, das 5 irmãs, é o que empurrou, é o que levou a história, é o que tornou ela diferente das demais. Então, assim, esse negócio das 5 irmãs aí serem apresentadas, o negócio do anime das 5 irmãs, das quíntuplas, é o que levou a história, é o que carregou a história. A dinâmica entre elas e também as personagens que foram abraçadas pelo público ali, geral. Gostou das quíntuplas aí, gostou das personagens aí que foram apresentadas. Que também foi mostrado que todas têm sonhos, têm esperanças, têm pontos fortes, pontos fracos. Assim, eu amei ver as 5 irmãs, eu gostei pra caramba de ver as 5 irmãs. Lógico que eu tenho alguma favorita, eu gosto mais de uma do que outra, mas eu gostei pra caramba de ver todas as 5 aí sendo mostradas, sendo trabalhadas, todas sendo reveladas aí, mostrando realmente como são elas aí, né? Então, assim, é uma coisa que eu gostei pra caramba do início até o final desse anime, que, olha, mesmo assim, que podem ter gente que fala horrível, assim, até porque não foi a preferida deles que ganhou, né? Podem falar o que quiser, eu gostei desse final, eu achei razoável, mesmo que não tenha alterado nem nada, eu gostei, eu não acho que ele foi perfeito, porque eles poderiam ter feito outras coisas, poderiam ter cortado algumas coisas e mostrado mais outras, né? Mas falando da história, eu gostei pra caramba, a música também eu amei, e assim, é só questão da animação que eu não curti tanto. Esse filme, ele peca em algumas partes, que na verdade é por conta da produção. A produção, ela peca em algumas partes ali do filme, assim como ela pecou no anime, na primeira e na segunda temporada. Então, assim, não é uma coisa que é só do filme. Eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar, não posso falar mais nada, porque senão eu vou dar spoiler aqui. Eu já falei tudo que eu queria falar, sem dar spoiler nenhum, que eu achei do filme, como foi a preparação do começo, até a escolha do protagonista, até o clímax do filme, né? E também como acontecem as coisas depois, né? Como é trabalhado depois. E eu gostei pra caramba de acompanhar a história das quíntuplas até o final. Então, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês querem ver um vídeo de eu comentando sobre o filme com spoilers, então se inscreva no canal já, para não perder o próximo vídeo, que eu vou lançar com spoilers sobre o filme das quíntuplas. E também dá like no vídeo e compartilha o vídeo para chegar mais pessoas. Eu vou ficando por aqui e falou!